Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando Bata Neles até a Morte capítulo 12. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 12. Vamos começar uma revolta. O mundo se estreitou no espaço entre eles, uma terra de ninguém, de calor cintilante e poder esmeralda crepitante. Violet deu um passo, depois outro, forçando a passagem. Era como atravessar chumbo derretido. O próprio ar resistia a ela, denso de radiação gama e raiva pura e não diluída. Empurrava-a, uma muralha física de ódio que lhe roubava o fôlego e queimava seus pulmões. Isso não é um monstro. Ela cruzou os braços sobre o peito. Um traje cintilante e justo de energia violeta surgiu ao seu redor, uma segunda pele de força sólida. Ela chiou e chiou sob o ataque invisível, mas resistiu. Ela deu mais um passo, suas botas raspando o vidro vitrificado do chão. Baque. Naruto, o leviatã de dor de 3,6 metros de altura, bateu na terra novamente, sem vê-la, perdido no furacão de sua própria dor. Naruto. Ela gritou, mas sua voz era como uma pena contra o vendaval. Ele se virou. Os olhos radioativos e sem pupilas se fixaram no novo estímulo, a centelha violeta invadindo o seu inferno verde. O rosnado bestial escapou de sua garganta, um som que prometia aniquilação. Uma das mãos enormes e cheias de garras, uma construção de fumaça preta fervente e luz verde venenosa, recuou e então se lançou sobre ela, movendo-se para exterminá-la. Violet não se encolheu. Não ergueu o escudo. Manteve-se firme, com os olhos arregalados de terror, mas claros e determinados, fixos nos orbes brancos e sem traços característicos dele. A garra parou. Ele congelou no ar, a 30 centímetros do rosto dela, as pontas brancas e escaldantes de suas caudas de energia cuspindo e sibilando. A forma monstruosa tremeu, uma estátua de impulsos conflitantes. A garra começou a tremer e a ter espasmos, os dedos se curvando e desenrolando como se lutassem contra uma contenção invisível. A forma sólida e monstruosa oscilou nas bordas, como uma miragem. Por um segundo de tirar o fôlego, a cascata de poder se abriu. Sob o capacete de energia com chifres, ela o viu, por um instante. O rosto familiar, bigodudo, contorcido em agonia, com os olhos humanos cerrados em uma batalha interna desesperada. Uma voz, tensa e entrecortada, não um rugido, mas o sussurro aterrorizado de um jovem, cortou a estática. E eu não consigo parar. Sim, você pode, respondeu Violet, com a voz firme, apesar da armadura do campo de força começar a estalar audivelmente sob a pressão. Ela deu o último passo cambaleante para a frente, encurtando a distância. Você precisa se soltar, seja lá o que estiver sentindo, deixe-me carregar com você. Estou com medo, choramingou a voz da fera. E se eu te machucar? Todos ao meu redor morrem, eu posso queimar o mundo, mas eu nunca, disse ela, com a voz mais suave, uma pequena certeza em meio ao caos. Eu nunca. Ela sentiu seu campo de força finalmente ceder. Ele se estilhaçou em 1 milhão de partículas violetas, evaporando na onda gama. O calor intenso e brutal a envolveu, queimando seu traje, mas ela não recuou. Uma luz verde brilhou na borda da selva, o verde frio e estéril do ciborgue migrando. Ignorando isso, ignorando tudo, Violet mergulhou as mãos diretamente na tempestade de energia que era o peito dele. Ela sibilou de dor, uma respiração aguda e ofegante enquanto o poder bruto queimava suas luvas e queimava sua pele. Mas ela persistiu, suas mãos encontrando apoio não na energia, mas no tecido sólido e trêmulo do que restava da camisa dele. Os olhos de Naruto, os verdadeiros, dentro da fera, se arregalaram de horror e atordoamento. Ele estava vendo até onde ela estava disposta a ir por ele. A pura, estúpida e incrível bravura disso. Naruto Uzumaki, ela grunhiu, segurando firme enquanto suas forças se esvaiam. Você é meu melhor amigo. Essa era a chave. A fechadura final. Com um esforço gigantesco de vontade que abalou todo o seu corpo, Naruto fechou a válvula à força.
Ele estava puxando tudo de volta, engolindo o sol em que havia se transformado. A aura começou a diminuir. A pressão aterrorizante diminuiu. Foi naquele momento de vulnerabilidade, quando seu poder diminuiu, que as lanças gêmeas de energia gama concentrada foram disparadas da linha das árvores. O tempo pareceu passar mais devagar. A cabeça de Naruto se ergueu bruscamente. Sua forma monstruosa, agora trêmula e instável, avançou não como um ataque, mas como um escudo. Ele envolveu Violet com seu corpo enorme e todas as suas 9 caudas brilhantes, envolvendo-a completamente em um abraço final e desesperado. Tuuru! Os raios o atingiram bem nas costas. Ele rugiu, um som de dor pura e agonizante, seu corpo absorvendo toda a força corrosiva da explosão destinada a ela. O impacto o fez cair de joelhos, seu casulo protetor estremeceu, mas ele não o soltou. À medida que os ecos da explosão se dissipavam, um novo som emergiu da sombra da selva. O ruído metálico lento, deliberado e mecânico. A figura do ciborgue Jet surgiu. Mas agora era diferente. O traje branco e dourado imaculado estava marcado e sujo de sujeira. E o pior dos danos estava no rosto. Toda a bela placa facial, semelhante à de um humanoide, havia sido arrancada, cortada na luta anterior. Tudo que restava era uma estrutura de metal polido em forma de crânio, abrigando 2 lentes verdes brilhantes e implacáveis que examinavam a cena com um julgamento frio e binário. O herói perfeito se fora, revelando a máquina insensível por baixo. O herói perfeito se foi, revelando a máquina insensível que havia por baixo. Enquanto a poeira do ataque do ciborgue florescia como uma flor venenosa, Violet testemunhou a energia de Naruto se dissipar e morrer. O magnífico e aterrorizante Leviatã de poder desabou para dentro, derramando-se nos braços dela. Ele era apenas um menino novamente, pesado e mole. O forte cheiro de ar queimado encheu suas narinas. Fumaça saía de seu traje escurecido, e as poucas partes laranja restantes vibravam como uma carga eletromagnética perigosa e armazenada, zumbindo como um ninho de vespas preso. Naruto gemeu, suas pálpebras se abrindo. Ele se viu aninhado em Violet, com o rosto coberto de fuligem e lágrimas, o rubor profundo colorindo suas bochechas enquanto ela olhava para ele. Por um único e suspenso momento, o mundo rugindo ficou em silêncio. Eram apenas eles. Ele piscou, e uma única gota de água transparente caiu de sua franja úmida na bochecha dela, traçando um caminho através da sujeira. As mãos dela, ligeiramente trêmulas, moveram-se das costas dele para o rosto, enquanto os polegares roçavam as marcas familiares em suas bochechas. "E estamos aqui por você, seu idiota", ela sussurrou, com a voz carregada de emoção. Naruto balançou a cabeça, um sorriso cansado, mas genuíno, rompendo a dor estampada em seu rosto. Era o primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele desde que aquele pesadelo começara. "Obrigado, Violet", ele disse, com a voz áspera, mas suave. O momento se estilhaçou. Uma onda familiar e nauseante de energia gama perfurou o ar. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma urgência aguda. "Abaixe-se." Ele latiu, pegando Violet nos braços com um movimento fluido. Ele empurrou as pernas para o alto, saltando para o céu, não um voo gracioso, mas um salto desesperado e poderoso. Não foi o suficiente. As lanças esmeraldas explodiram em sua posição anterior, a força concussiva as atingindo em pleno ar. Naruto grunhiu, encolhendo o corpo como uma bola, puxando Violet com força contra o peito enquanto eram desviadas do curso. Ele se contorceu, absorvendo o impacto quando elas aterrissaram de costas com um crunch brutal, deslizando pela terra queimada. "Naruto!" Violet gritou, sua voz carregada de pânico enquanto ela saía de cima dele. "É ponto." Ele gemeu, cuspindo um bocado de terra. "Eu não consigo voar", pensou, a frustração fervendo dentro dele. Ele tentou recorrer às suas reservas, para invocar ao menos um lampejo do poder demoníaco, mas encontrou apenas o vazio, um poço seco. Ele estava exausto. Violet rastejou até ele, sua expressão mudando de medo para uma determinação feroz. "Estou ajudando." Naruto gemeu novamente enquanto se sentava, seu corpo protestando a cada movimento. "Isso é definitivamente novo."
Ele encontrou o olhar teimoso dela e viu que não havia como argumentar. Tudo bem, mas fique escondida. Você é a carta na manga. Violet abriu a boca para protestar, mas as palavras morreram em seus lábios quando Naruto se inclinou e encostou a testa na dela. O gesto foi íntimo, aterrador. Escolha suas brechas, ele sussurrou, com a voz baixa e intensa. E fique seguro. Violet assentiu, uma promessa silenciosa passando entre eles. Ela se dissolveu na invisibilidade, deixando apenas a leve impressão de seu calor na pele dele. Naruto se levantou de um salto, seu corpo gritando em protesto. Ele girou os ombros, estalando o pescoço, e encarou a máquina que pairava no ar. Tudo bem, vamos lá, sua torradeira ambulante, rosnou ele, estalando os nós dos dedos. Tenho umas merdas para resolver. A ótica verde do ciborgue se iluminou. Ele disparou para frente, um borrão branco e dourado, encurtando a distância num piscar de olhos. Naruto se manteve firme, com os pés no chão, assumindo a postura clássica de um lutador. Ele não se esquivaria. Ele seria a bigorna. Assim que Cyborg Jack cobriu os últimos metros, uma enorme marreta violeta, densa, opaca e zumbindo com energia cinética, materializou-se do nada e atingiu a lateral da máquina com um estrondo ensurdecedor. Clang! O golpe certeiro fez o ciborgue desviar-se bruscamente do curso. Ele se chocou contra o solo, abrindo um sulco profundo. A máquina já estava se erguendo, com movimentos bruscos de raiva, quando Naruto apareceu em seu rosto. Sua supervelocidade era um fantasma do que era antes, mas ainda era o suficiente. Clang! Seu punho, reforçado com os últimos resquícios de sua força física, ecoou contra a estrutura metálica do crânio como um martelo em uma bigorna. Clang! 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 Uma rajada furiosa e percussiva de golpes. Naruto descarregou tudo, anos de sofrimento, raiva, impotência, em um ataque direto e brutal à zombaria de seu pai. Cada impacto era uma catarse. Eu sei que você não é ele, mas isso realmente ajuda. Naruto disse enquanto deslizava e serpenteava entre as lanças Gama, diminuindo a distância. A mira do ciborgue disparou, preparando-se para disparar a queima-roupa. Mas Naruto foi mais rápido. Ele chegou antes da máquina. Lanças finas e focadas de energia verde, não a tempestade selvagem de antes, mas raios precisos e desesperados, irromperam de seus próprios olhos, queimando o peito do ciborgue e jogando cambaleando para trás. Ele tropeçou diretamente no caminho de um campo de força de bastão que Violet havia colocado em seu caminho. No momento em que a máquina fez contato, o taco detonou em uma erupção silenciosa e violenta de pura força concussiva. O ciborgue foi lançado para trás, um projétil giratório e descontrolado, disparando direto em direção a Naruto. A pele e o traje de Naruto pulsavam com um verde opaco e doentio, a energia eletromagnética armazenada reagindo. Ele avançou como um borrão, uma faixa verde e preta. Ainda tinha energia suficiente para isso. Ele enfrentou o voo descontrolado do ciborgue, girando sobre os calcanhares com a graça de um matador. Seus braços envolveram a cintura da máquina, jogando-a sobre o ombro. Seu traje vibrou, os painéis laranja brilhando intensamente enquanto ele canalizava o que restava de tudo o que tinha. Com um rugido rouco, ele lançou o ciborgue para o alto. Naruto saltou atrás dele, um anjo vingativo. Ele agarrou a máquina no ar, com os braços presos às laterais do corpo em um aperto inescapável. Então, usando cada grama de sua força sobre-humana e seu próprio impulso de queda, ele enfiou a imitação barata de cabeça no chão. Bomba Galeon! O impacto foi apocalíptico. Uma onda visível e crepitante de energia eletromagnética ondulou para fora do ponto de impacto, um trovão de força pura que destruiu o chão por 20 metros em todas as direções. Os olhos de Violet se arregalaram enquanto seus cabelos balançavam ao vento. O que é isso? Ela pensou em pânico enquanto a energia elétrica se transformava brevemente em um leão rugindo antes de se dissipar. Sujeira e pedras foram pulverizadas em pó fino. A própria terra gemeu em protesto. Quando a poeira baixou, Naruto estava ofegante no centro da nova cratera, com o peito arfando.
O ciborgue estava enterrado até o peito na terra fraturada, sua estrutura metálica rachada e faiscando, sua óptica verde piscando erraticamente. A clareira estava destruída. E, por enquanto, estava silenciosa. Os únicos sons eram o barulho agudo do metal esfriando do ciborgue semi-enterrado e a respiração irregular de Naruto. A vitória foi oca, frágil. Ele podia sentir a quietude sobrenatural da terra sob seus pés, uma profunda injustiça, como se a própria ilha tivesse sido mortalmente ferida pela batalha. Um estrondo baixo e subaudível começou, um gemido profundo vindo do núcleo do planeta. Naruto? A voz de Violet era baixa, carregada de um medo novo e intenso. Ela cambaleou, seu corpo tremeu, a tensão e o terror quebraram sua concentração. Ela caiu sobre um joelho, completamente visível, com os olhos arregalados fixos nele. Ele se virou, esquecendo o próprio cansaço e seus instintos gritando. Seus olhos encontraram os dela através do chão destruído. E então o mundo se desintegrou. O chão abaixo deles não apenas rachou, ele se desfez. Uma fissura colossal rasgou a cratera, uma boca escancarada de escuridão e rocha fraturada. A terra sólida se tornou um escorregador traiçoeiro e então o cedeu completamente, engolindo todos eles, Naruto, Violet a forma brilhante e enterrada de Cyborg Jack. Naruto. O grito de Violet foi abafado pela avalanche estrondosa de terra e pelo vácuo da queda. Seu terror era um fio desencapado, interrompendo seu controle. Ela oscilava violentamente entre o visível e o invisível, uma luz estroboscópica de puro pânico na escuridão profunda. Num momento ele a viu, um flash vermelho e um rosto branco de medo, mãos tentando alcançar o nada. No momento seguinte, ela era um fantasma, um eco desbotado de um grito. O ar uivava passando por eles. A mente de Naruto, nublada pela exaustão, voltou a uma clareza hiperfocada. Encontre-a. Pegue-a. Ele estava caindo, rolando de um lado para o outro em uma tempestade de terra e pedras quebradas. Ele estendeu a mão, mas ela havia sumido, ficando invisível novamente. Ele só conseguia ouvir seus suspiros sufocados, ver o ocasional e assustador lampejo de sua forma enquanto ela entrava e saía da existência, ficando fora de alcance. Violeta. Ele rugiu, o som engolido pelo abismo. Estou aqui. Segure minha mão. Outro lampejo, mais próximo dessa vez. Ele viu o terror puro e puro nos olhos dela antes que ela desaparecesse novamente. Ele a estava perdendo. Não para um inimigo, mas para o vazio e para o medo que estava destruindo seu poder de dentro para fora. Chutando o chão que caía, ele se lançou em direção à garota. Violet sentiu braços envolvendo sua cintura enquanto sua visibilidade voltava ao foco. O casal girou entre os escombros. Naruto colocou a cabeça de Violet em seu peito enquanto uma barreira roxa tremeluzia ao redor do casal enquanto eles caíam no sistema de cavernas inexplorado da ilha. O mundo se dissolveu em uma tempestade de rochas caindo e escuridão tingida de violeta. A última coisa que Naruto ouviu foi o suspiro de Violet, abafado contra seu peito. O caos brutal e orgânico da selva em colapso foi substituído pelo silêncio estéril e zumbidor de um centro de comando. O ar era fresco, filtrado e cheirava a metal polido. Os únicos sons eram o zumbido baixo dos geradores e a luta desesperada e abafada vinda do centro da sala. Bodhipar lutou contra o campo ciano brilhante de sua prisão de ponto zero, seus músculos tensos, o rugido silencioso de fúria em seu rosto. À sua direita, Ellen era uma estátua congelada de látex vermelho esticado, sua forma encolhida no meio do golpe, seus olhos brilhando com uma promessa de retribuição. Dash era um borrão vibrante translúcido, sua velocidade inata travando uma guerra perdida contra o campo de energia que o continha. Eles eram troféus na galeria do síndrome. O próprio vilão estava encostado em um console, com um sorriso presunçoso nos lábios enquanto os observava. É incrível, é ponto. Finalmente, tudo junto. Um conjunto quase completo. É quase poético, não acha? Os maiores heróis do mundo, retratados completa e completamente, a fortaleza inteira balançou. Um boom profundo e ressonante ecoou pela montanha, como se um gigante tivesse atingido as fundações.
As luzes tremeluziam violentamente, lançando sombras estroboscópicas sobre o cômodo. Um gemido baixo e agonizante de metal estressado percorreu as paredes dos prisioneiros. Os campos de energia do ponto zero tremeluziam em conjunto com as luzes. Por um momento de tirar o fôlego, o punho de Bob avançou alguns centímetros, e o corpo esticado de Ellen recuou ligeiramente. O borrão de Dash tornou-se quase um sólido. Síndrome cambaleou, sua presunção substituída por um olhar alarmado e arregalado. O que foi isso? Reporte. Ele gritou em um comunicador de pulso. Uma voz frenética respondeu. Uma explosão MP maciça e não identificável veio da superfície, senhor. Ponto de origem. O setor 9. É diferente de tudo que já vimos, não é tecnológica, é ponto. Biológica. A assinatura energética é pura gama. Os olhos de Síndrome dispararam para a família Parr congelada, seus campos se estabilizando conforme a rede elétrica compensava. Seu pânico inicial se dissipou, transformando-se em algo ainda mais arrogante. Ele soltou uma risada baixa e condescendente, que se transformou numa gargalhada completa. Está vendo isso? Ele se vangloriou, caminhando até a gaiola de Bob e tocando a energia cintilante. Uma pequena perturbação atmosférica. Mas esta é a minha obra-prima. Esta unidade está equipada com blindagem especializada, modulada em frequência. A mesma tecnologia que protege meu próprio equipamento de pulsos eletromagnéticos. Um pequeno truque que desenvolvi depois de ver o quão incômodo o Gamma Jet pode ser. A fortaleza deu um último gemido estremecedor antes que os sistemas se estabilizassem. Os campos de ponto zero zumbiram continuamente mais uma vez, prendendo os incríveis em suas poses silenciosas e furiosas. Síndrome ajeitou sua jaqueta, um sorriso lento e condescendente retornando ao seu rosto enquanto olhava para seus ídolos capturados. Seu amiguinho selvagem pôde fazer birra. Ele pode destruir a selva, disse ele, dando um tapinha na prisão de energia de Bob. Mas ele não pode tocar meus sistemas centrais. Ele é apenas um desastre natural. E desastres podem ser contidos. Ou melhor ainda, comercializados. Ele virou as costas para eles, seu olhar se distanciando enquanto encarava uma parede de esquemas. O que me leva ao meu plano real. O Omnidroid era apenas um protótipo. Uma prova de conceito. Sua captura. Ele olhou por cima do ombro, com os olhos brilhando. Aquilo foi apenas o ato de abertura. O passo necessário para remover as variáveis. Ele caminhou até o console principal, os dedos percorrendo a interface holográfica com a facilidade de quem pratica. Mas o verdadeiro show exige um palco de verdade. Uma apresentação para um público global. Ele se virou, com um sorriso cruel de fã estampado em seu rosto, enquanto uma enorme tela ganhava vida atrás dele, dominando a parede. Veja bem, um herói é tão bom quanto seu vilão, anunciou ele, com a voz assumindo um tom teatral. Então, vou criar o vilão supremo. E quando sua cidade estiver gritando, quando seus muros estiverem ruindo e seu povo estiver implorando por um salvador, eu descerei do céu. Derrotarei pessoalmente o monstro que criei, ao vivo na televisão mundial. A tela se transformou em um feed de notícias ao vivo e cristalino. O horizonte familiar de Metroville estava tranquilo sob o sol da tarde, mas o Chiron na parte inferior gritava em letras vermelhas em negrito: invasão russa. Resposta militar ao vivo. A câmera tremeu enquanto focalizava uma linha de tanques e soldados estabelecendo um perímetro. Síndrome riu baixinho, animado. Qual é? Você tem que admitir que a apresentação é legal. Igualzinho a um filme. O robô vai aparecer, causar um estrago espetacular, jogar alguns carros para o alto, dar um belo grito no povo. E quando toda a esperança estiver perdida, eu chego. Serei um herói maior do que você jamais foi. Você quer dizer que matou heróis de verdade? A voz de Ellen era um sussurro abafado e tenso vindo de dentro de seu campo, só para poder fingir ser um. Fingir. O sorriso irônico de Síndrome desapareceu, substituído por um lampejo de fúria genuína e rejeitada. Ele deu um passo brusco em direção à jaula de Bob. Eu sou real. Real o suficiente para derrotar você.
E eu fiz isso sem seus dons preciosos, seus poderes tão especiais. Sua voz se elevou, anos de ressentimento amargo fervendo. Você o escolheu. Você acolheu o pirralho instável do Gama Jack em vez de mim. Da sua prisão vibrante, a voz aguda e tensa de Dash cortou o ar. Você está com ciúmes dele. Seu idiota patético e falador. A cabeça de Síndrome virou-se bruscamente em direção ao som. Que boca, murmurou ele, com o maxilar tenso. Respirou fundo, recompondo-se à força, enquanto o Showman visionário assumia o controle. Eu lhes darei atos heroicos. Darei a eles os atos heroicos mais espetaculares que o mundo já viu. E quando eu estiver velho e tiver me divertido, venderei minhas invenções. Para que todos possam ser super-heróis. Todos possam ser super. Ele deixou a ideia pairar no ar por um momento dramático, com um brilho louco nos olhos, enquanto apresentava sua tese grandiosa e distorcida. E quando todo mundo estiver super, ele gargalhou, virando as costas para eles pela última vez e caminhando em direção à saída. A porta se abriu com um chiado. Ele parou na soleira, sem olhar para trás, e terminou a frase num tom frio e baixo, mais assustador do que qualquer grito. Ninguém ficará. A porta se fechou, deixando os incríveis sozinhos no silêncio estéril. O único som eram os gritos horrorizados de Metroville ecoando na tela enorme e implacável. A primeira coisa que retornou foi um som. Um gotejar baixo e persistente de água ecoando em um espaço vasto e escuro. A segunda foi dor, uma pulsação surda nas têmporas e uma ardência aguda e quente na palma da mão. Violet Parr gemeu, sua consciência emergindo de um oceano negro e silencioso. Seu corpo parecia pesado, pesado como chumbo. Havia um calor sólido sob ela e uma pressão confusa em suas pernas e costas. Ela tentou se mover, se levantar, e suas mãos deslizaram contra um tecido liso e familiar, laranja e preto. A memória retornou de forma nauseante. A luta. O ciborgue. O mundo se desintegrando. A queda. Naruto. Seus olhos se abriram de repente, mas a escuridão era quase absoluta. Apenas uma tênue e fantasmagórica bioluminescência verde de fungos estranhos nas paredes da caverna fornecia alguma luz, projetando sombras longas e dançantes. Ela estava montada nele. As pernas dela estavam de cada lado dos quadris dele, os joelhos pressionados contra o chão duro. O tronco dela estava caído para frente, as mãos espalmadas sobre o peito dele. Detritos, raízes de madeira e pedras estilhaçadas, os prendiam, pressionando-a contra ele. Eles estavam sepultados em um bolsão de espaço, com o ar denso com o cheiro de terra úmida e ozônio. Ela se lembrou dos segundos finais. A barreira roxa tremeluzia ao redor deles, seu poder vacilando enquanto o terror interrompeu sua concentração. E então os braços dele, firmes como ferro, a envolveram, aconchegando sua cabeça contra o peito enquanto ele se contorcia no ar para absorver o impacto. Naruto? Sua voz era um sussurro áspero, sufocado pela poeira e pelo pânico. Abaixo dela, ele se mexeu. Um grunhido baixo e dolorido ecoou em seu peito, vibrando através das palmas das mãos dela. Sua cabeça, que estava inclinada para o lado, virou-se lentamente. Na luz verde sinistra, ela pôde ver suas feições, pálidas, sujas de sujeira, mas conscientes. Vi. Ele resmungou. Piscou lentamente, seus olhos azuis brilhantes focando no rosto dela. Você está bem? Eu acho que sim, ela sussurrou, com a mente a mil. Você me pegou. Eu disse que ia. Ele conseguiu dar um sorriso fraco e dolorido. O sorriso desapareceu rapidamente enquanto ele tentava se mexer, o corpo ficando tenso. Um chiado agudo escapou de seus dentes. Certo. Não se mexa muito. Foi então que ela registrou completamente a posição deles. A pressão íntima e inescapável do seu corpo contra o dele. A forma como as raízes e as pedras os prendiam como uma armadilha. O calor inundou suas bochechas, o rubor tão intenso que ela se sentiu grata pela escuridão quase total. Eu me lembro, tentei nos proteger no final, ela sussurrou, flexionando as mãos nervosamente sobre o peito dele. Mas eu perdi o controle. Não consegui me segurar.
Você aguentou firme por tempo suficiente, disse ele, com a voz um pouco mais forte, embora carregada de tensão. Aguentou a pior parte da queda. O resto, eu cuidei. Ele tentou gesticular, mas seu braço estava preso por uma raiz grossa. Mais ou menos. Ela olhou ao redor, absorvendo de fato a prisão deles. Pela estrutura da jaula de destroços, ele claramente havia sofrido o impacto. Um pedaço maior e mais pesado de rocha estava preso perto de seu ombro, quase atingindo sua cabeça. Suas costas. Ela perguntou, com a voz carregada de preocupação. Parece que um prédio caiu em cima dele. Ele brincou, e então fez uma careta. O que, sabe, é bem verdade. Não se preocupe comigo. Minha cura já está funcionando. Só, mais devagar que o normal. A realidade da situação deles desabou sobre ela. Estavam presos, enterrados vivos, com um ciborgue psicótico provavelmente em algum lugar no mesmo sistema de cavernas. Sua respiração ficou ofegante e um tremor percorreu suas mãos. Naruto sentiu. Seus olhos, que antes examinavam os limites da região, voltaram-se bruscamente para o rosto dela. Ei, disse ele, o tom suavizando, perdendo a bravata. Olha para mim, Vi. Ela se forçou a encará-lo. Na penumbra, os olhos dele estavam surpreendentemente claros. Estamos vivos, afirmou ele, como se fosse o fato mais importante do mundo. Estamos juntos. E vamos sair dessa e depois resgatar sua família. Está me ouvindo? Ela assentiu com a cabeça, trêmula. A certeza absoluta e sólida na voz dele era uma âncora em seu pânico crescente. Primeiro, disse ele, a voz baixando para um sussurro prático e conspiratório. Precisamos nos soltar. Acho que se eu empurrar para cima e você usar um pequeno campo de força concentrado para desalojar aquela raiz principal à minha direita, podemos mover toda essa bagunça. Você consegue fazer isso? A confiança que ele depositava nela, mesmo agora, a mantinha firme. O medo em seus olhos foi substituído por um lampejo de sua determinação habitual. Ela assentiu novamente, com mais firmeza dessa vez. Disse Violet, sua voz encontrando força. Eu consigo fazer isso. Ela respirou fundo, ignorando o calor que ainda aquecia seu rosto, e se concentrou na sensação da presença sólida dele abaixo dela. Eles eram um time. E estavam conseguindo sair. Ellen olhou feio para Mirage antes de piscar. Onde está Nova? Nova? Bob questionou. Espere, ele escolheu um nome, isso é tão incrível. Bob comemorou animado quando Naruto escolheu um nome incrível. Concentre-se, querida. Ellen sorriu e se virou para Violet. Sobre isso, ela riu sem jeito. Base da síndrome INT. Poço de ventilação, contínuo, anterior. Com um último e estridente estalo, a tampa da ventilação voou das dobradiças e caiu ruidosamente no chão, 3 metros abaixo. Um momento depois, Naruto caiu, agachado, sua figura silhuetada pelas luzes estéreis do refeitório. Ele estava coberto de sujeira e fuligem da cabeça aos pés, e seu terno preto e laranja parecia mais uma amostra geológica. Ele se virou e ergueu a mão. Violet, igualmente imunda, sentou-se com mais elegância, suas botas fazendo um baque suave no linóleo. A cena em que eles pousaram congelou. Estavam em um grande refeitório industrial. Dezenas de capangas uniformizados do síndrome estavam em vários estados de repouso, como se estivessem almoçando. Garfos pararam a meio caminho da boca. Cartas pairavam sobre uma mesa de pôquer. O murmúrio baixo da conversa morreu instantaneamente, substituído pelo zumbido das luzes fluorescentes e pelo suave plink de uma máquina de gelo vazando. Todas as cabeças se viraram para olhar para os dois intrusos que tinham acabado de cair do teto. Os olhos de Naruto, de um azul fraco e cansado, percorreram o quarto. Ele não ficou tenso, apenas suspirou, como se isso fosse um pequeno inconveniente em um dia muito longo. Saia daqui. Mas, ele virou a cabeça apenas o suficiente para olhar para ela. Não havia pânico em seu olhar, apenas uma certeza cansada e absoluta. Eu cuido disso. Não foi uma ostentação. Foi uma declaração de fato.
Violet deu um único e brusco aceno de cabeça e se dissolveu na invisibilidade, o ar onde ela estava brilhando por uma fração de segundo antes de se acalmar. Um capanga em uma mesa próxima finalmente recuperou a voz. Ei! Quem é? Naruto estava esticando os membros. Vamos, rapazes, Bedeu ocosou. Ele terminou em sua língua nativa. Base da Síndrome Int. Corredor, a família Parra, liderada por uma Mirage surpreendentemente dócil, movia-se rapidamente por um corredor estéril. Violet falava, com a voz calma, apesar da sujeira que manchava seu rosto. E eu passei por ela só para esbarrar nela. Ela disse que queria ajudar. Você o quê? Ellen disparou. Mirage, caminhando ao lado de Bob, assentiu com firmeza e profissionalismo. Eu não dou a mínima para crianças. Adultos são alvos legítimos, especialmente supers. Ellen estalou no meio da corrida e agarrou a lapela de Mirage com força. A prateada se viu presa na parede. E os órfãos que você fez ao longo do caminho? Sussurrou Ellen, com uma ameaça nada heróica. Violet e Dash pareciam preocupados. E eu estou do seu lado. Bob colocou a mão em seu ombro. Não é hora, querida, agora vamos completar esta família. Mas por que a mudança de ideia quando você atirou em mim e nos meus filhos do céu? Não fui eu, Síndrome. Ellen lutou contra sua raiva antes que Mirage fosse libertada. Nesse momento, Dash, que estava agitado e impaciente, roubou o cartão-chave do cinto de Mirage. Vou dar uma olhada mais à frente. Antes que alguém pudesse detê-lo, ele se transformou em um borrão e disparou pelo corredor, parando em um conjunto de portas duplas marcadas como refeitória. As portas se abriram com um ruído surdo e ele se preparou para entrar, mas derrapou até parar completamente. Sua forma vibrante se solidificou. Seu queixo caiu. O resto da família correu para o lado dele, e a urgência da fuga congelou em puro e genuíno espanto. O refeitório era uma zona de guerra. Guardas de vários tamanhos estavam espalhados pela sala em posições impossíveis, curvados sobre cadeiras, embutidos nas placas do teto e esparramados sobre mesas viradas. A máquina de gelo estava rachada, vazando água no chão, onde um bandido jazia amontoado. Outro guarda foi jogado de cabeça e tronco contra uma parede de concreto, com as pernas chutando fracamente. Mas a peça central era um monte. Uma pirâmide com pelo menos 20 corpos inconscientes, empilhados como uma eficiência artística e brutal. E sentado no topo, com uma perna balançando casualmente, estava Naruto. O verde tóxico e radioativo de suas íris brilhava intensamente no quarto bem iluminado, um forte contraste com sua postura relaxada. Ele tomou um gole longo e lento de uma lata de refrigerante que ele claramente havia roubado no meio de uma briga, e o barulho efervescente soou estranhamente alto no silêncio atordoado. Ele olhou para a família que chegava, seu olhar permanecendo em Violet para ter certeza de que ela estava ilesa. Ele deu de ombros levemente. Ele tomou um longo gole final, antes de jogar a xícara por cima do ombro. Quanto tempo? Ele falou lentamente antes de estreitar os olhos para o recém-chegado lá atrás. Você, aqui tem lamen. Enterrada sob a montanha e a terra, uma luz verde tremeluzia, como um pulso moribundo em uma tumba de metal. O ar sibilava com o cheiro de argama e rocha triturada. Silêncio absoluto. Então, dentro do núcleo estilhaçado, uma faísca. Um texto verde elétrico e estéril começou a rolar por trás de uma lente óptica rachada. Reinicializando, sistemas centrais, estabilizando. Integridade do cache de memória, 12%. Diagnóstico em execução, o texto era claro e lógico. Só gaguejava. Banco de dados de alvo prioritário, corrompido. Digitalizando, perfil legado encontrado. Uma nova janela se materializou. Um dossiê frio e oficial. Nome: Uzumaki, Naruto. Status: vivo mas nas margens, sem formatação e sangrando através do código como uma ferida digital. O sujeito apresenta alta resiliência. Registro de assistência social, incidente 7B. Agressão, pai. Redigido, o sistema emitiu um ruído agudo quando um ruído fragmentado atingiu seus receptores de áudio, uma explosão de estática que soou como um grito distorcido.
Acessando protocolos de ameaças, outro fragmento surgiu de um setor corrompido, uma única linha fria de um registro pessoal. Diário pessoal. Já que ela não deixou rastros. Limpa. Eficiente. O sistema tentou uma limpeza. A corrupção resistiu, um membro fantasma de dados se recusando a ser cortado. Um lampejo de imagem, um único quadro de um antigo feed de segurança pública. Um menino de 12 anos, com cabelos loiros rebeldes, sentado sozinho em um balanço, sem balançar. Só esperando. Os metadados do arquivo foram parcialmente apagados, mas uma linha estava brutalmente e clinicamente clara. Origem do arquivo. Vigilância redigida. Assunto. Uzumaki, Naruto. Idade. 12. Notas. Corrupto, análise de DNA concluída. Correspondência de paternidade. 99,97%. Ele é seu. Corrupto. A lógica da máquina se estilhaçou contra a parede daquele fato único e incontestável. O imperativo de neutralizar agora se cruzava com uma verdade biológica contraditória. Um ciclo de retroalimentação de erros lógicos irrompeu, sobrecarregando os circuitos danificados. Nas profundezas dos destroços, um servomotor se contraiu. Avisos surgiram, rápidos e frenéticos. Conflito diretivo. Protocolo não autorizado detectado em drivers principais. Fonte. Corrompido, legado, corrompido. O sistema se atrapalhou, tentando reafirmar sua função primária. Exibiu o perfil atual do alvo, o rosto de Naruto, contorcido de raiva. O comando neutralizar pulsava com urgência. Mas o fantasma na máquina, o eco de um homem que via seu filho apenas como um arquivo a ser monitorado, uma variável a ser controlada, exerce a sua própria pressão silenciosa. As duas diretrizes fundamentais e corrompidas, uma de destruição e outra de uma conexão distorcida e não reconhecida, se fundiram e se distorceram. Os avisos finais apareceram, claros e simples contra o vazio, o cursor piscando como um batimento cardíaco hesitante. Salvar cache de memória. S/N. Confirmar substituição. Preservar dados legados corrompidos. S/N. O fim. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.